Então, eu queria convidar aqui para a nossa mesa redonda, primeiramente, o Eduardo. Seja muito bem-vindo, Edu. Se você puder contar um pouquinho aí da sua trajetória para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Maravilha, valeu, Luana. Agradeço demais, pessoal, pela oportunidade de compartilhar um pouco nesses meus quase 12 anos aí trabalhando com infraestrutura de TI e agora mais especificamente com Cloud Computing. Eu acredito que o nosso bate-papo aqui vai ser muito bacana, vai ser muito top e vai ser sensacional compartilhar um pouco de toda a minha trajetória até chegar aqui hoje. Sem dúvida vai ser um bate-papo muito proveitoso para todo mundo aí, Edu. Eu queria convidar agora também para a nossa mesa redonda o Omar. Omar, seja bem-vindo a esse bate-papo. Se você puder se apresentar aí para o pessoal te conhecer. Você está no mudo. Opa. Boa, agora vai. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme compartilhar essa mesa com esses dois grandes profissionais. E falando um pouco aí, um resumo aí da minha trajetória. Eu sou natural de Brasília, trabalhei 8 anos como oficial do Exército, na Secretaria de Economia e Finanças do Ministério do Exército, mais precisamente na seção de informática. Também atuei como consultor por mais de 10 anos no Ministério da Saúde, trabalhando com projetos voltados à pesquisa da saúde. E antes de chegar na Binário, eu trabalhei no núcleo de projetos da Fiocruz Brasília por mais de 4 anos. Sensacional, Omar. Pessoal, antes da gente começar aqui de fato o bate-papo, eu queria convidar vocês para essa conversa, tá? A gente tem a ideia aqui realmente de trocar uma ideia com todos vocês, então podem ficar à vontade de interagir aí no nosso chat, façam network no chat e aproveitem para se conhecer por aí também. E a ideia aqui é que a gente bata um papo sobre qual é o perfil do profissional de TI do futuro. Então, a gente vai trazer aqui quais são as principais hard skills e soft skills que o mercado vem solicitando aí para o profissional brasileiro, basicamente, entrar nesse mercado que pode ser o futuro desse profissional de sucesso, né? Então, para a gente iniciar aqui, a gente vai ao longo dessa conversa responder também as perguntas que foram enviadas lá na página de inscrição, mas fiquem à vontade para mandar novas perguntas aí pelo chat que está do lado direito da tela de vocês lá embaixo, tá? Vamos tentar contextualizar aqui primeiro para a gente conversar, tá, galera? Queria que a gente trouxesse aqui para a mesa o cenário do mercado de TI, que é um mercado que vem inovando de forma muito acelerada nos últimos tempos. Não só pela questão da pandemia, mas também pela mudança de perfil de comportamento do usuário final, né, seja ele B2B, B2C. Então, a gente vê muita vaga aberta que são de cargos que até um tempo atrás não existiam. A gente começa a falar aí de DevOps, a galera de engenharia vem surgindo em outros meios, né, suporte, Project Owner. Então, a gente vem vendo diferentes cargos aparecendo aí no mercado. Eu queria que a gente começasse falando aqui como é que o profissional pode se considerar e se preparar para assumir uma vaga desses cargos que hoje são novos para o mercado brasileiro. Legal. Vamos lá. Como qualquer profissão, né, temos vários tipos de profissionais, né, uns mais, outros menos qualificados. Mas é que negócio, nem sempre aquele que é o mais qualificado é o melhor para determinada vaga. Isso vai depender muito de cada pessoa, né? De se adaptar, principalmente à cultura da empresa. Por quê? A gente vai trabalhar com várias pessoas e essas pessoas são diferentes. Elas têm comportamentos, né? E têm personalidades totalmente diferentes. Então, o maior desafio hoje, principalmente para o profissional de TI, é o quê? Se adaptar ao convívio social dentro da empresa. Sim, é interessante essa questão que o Omar pontuou, e essa questão da metamorfose constante. A gente percebe aqui que para cada novo desafio, uma nova vaga. Para cada nova vaga, uma nova oportunidade aí para quem está querendo se recolocar no mercado. Então, a gente percebe que não só o conhecimento técnico, mas
tem essa questão de você conseguir se moldar a esse novo cenário, então isso é bem interessante. Show de bola, pessoal. E esse novo cenário a gente vê ele se transformando já tem alguns anos, né? Óbvio que a pandemia acelerou tudo isso, a gente viu aí um crescimento grotesco dos e-commerces, principalmente nos últimos anos. Então, o aplicativo de delivery, todas essas questões que fazem que o usuário tenha destaque ali e controle de como ele vai consumir as coisas na palma da mão, nos levam a entender como é que as empresas se preparam para suportar esse novo comportamento, né? A gente que trabalha com cloud computing sabe que para atender bem esse comportamento, você precisa ter ali uma aplicação com desempenho que consiga sustentar esses acessos simultâneos e tudo mais. Então, a gente traz aqui uma pergunta que a gente ouve bastante quando começa a falar de tecnologia com um profissional mais tradicional aí, né, de TI, que é, a cloud veio para tomar o lugar desses profissionais de TI, ou ela veio para abrir um espaço de novas oportunidades para esse profissional se desenvolver em outras áreas e focar em atividades mais estratégicas? Legal. Essa pergunta, isso aí já é uma pergunta que a resposta já vem lá de trás, né? Como qualquer tecnologia nova, o pessoal fica com muito medo, né? Principalmente de perder o emprego em função dessas novas tecnologias. Mas é que negócio, em função do cenário atual que a gente está vivenciando mundialmente, né? No caso, a pandemia, a cloud hoje ela tem sido uma tendência muito forte no mercado de tecnologia. E a gente tem nos meios de informação, a gente verifica, né, que muitas empresas estão entregando seus imóveis, né, e tentando se adaptar a essa nova cultura, ou seja, o home office. Mas aí que está o pulo do gato, principalmente para você que é profissional de TI. Com o aumento dessa demanda do mercado de cloud, né, surgiram ainda muitas oportunidades, principalmente para os profissionais que querem trabalhar num provedor de cloud, como também na sua própria organização. Como trabalhar na sua própria organização? Gerenciando justamente o seu ambiente de nuvem. Então, é só você ficar antenado, verificar como é que está a tendência, principalmente na sua organização, nessa nova tecnologia de cloud, e buscar conhecimento. Sim, e é aquilo, né? A cloud facilita muitas coisas, mas não faz nada não, ela não faz tudo sozinha. Então, o profissional, se estiver apto para administrar a mesma, com certeza vai acabar se destacando rapidamente no mercado. Perfeito, pessoal. Eu queria lembrar vocês aqui de interagir ali no chat com a gente. A ideia é trazer as perguntas de vocês para cá. E ainda nesse assunto de cloud, a gente recebeu uma pergunta lá na página de descrição, que é do Vilmar. Muito obrigada pela pergunta, Vilmar, que o futuro do TI é a nuvem. A gente sabe que sim, e a gente tem visto muitas empresas passando pelo processo de jornada para a nuvem, inclusive ajudando algumas delas aqui através da Binário Cloud, Vilmar. E se você for um profissional que está tentando se preparar para esse processo, eu acho que vale a pena a gente citar alguns caminhos e maneiras aqui de você poder seguir com ele e se preparar, e eu acho que a pessoa ideal para te dar algumas dicas sobre isso é o Omar. Legal, obrigado, Vilmar. Aí, vamos lá, quando a gente fala em assunto de jornada para a nuvem, resumidamente, a gente está falando o quê? De retirar a infraestrutura local de determinada organização e reestruturá-la num ambiente de nuvem. E aí, na minha opinião, um profissional de TI se destacar nessa área, ele tem que ter um soft skill muito importante, ou seja, comunicação. Comunicação por quê? Hoje o profissional de TI ele tem que se comunicar tanto com o cliente, com o seu gestor, com a equipe. Aí vamos me perguntar, cara, eu tenho que me comunicar TED a TED, junto com o cliente, com o gestor, com o diretor? Não, hoje a gente tem vários tipos de comunicação, seja o e-mail, o WhatsApp e até o próprio telefone. Aí, o que acontece?
independentemente do projeto, que seja ele pequeno ou grande, a gente só vai ter a real complexidade desse projeto quando a gente colocar a mão. Por quê? Aí que começam os BOs, os famosos BOs. Então, tem um segundo ponto que você pode se destacar. É nesses BOs que a gente vê quem é o profissional que vai correr atrás de solucionar o problema, ir para cima. Justamente para tentar minimizar qualquer tipo de ruído com o cliente. Mas aí tem também uma coisa que o cara tem que ter afinidade. Ou seja, cara, eu cheguei ao meu limite máximo de conhecimento para tentar solucionar o problema. Aí ele também tem que ter um soft skill muito importante, a humildade. Saber a hora de pegar o telefone, o e-mail, o escalonar, chamar a equipe e juntos tentar solucionar o problema da melhor forma possível. Seja da melhor forma possível, de um modo ágil e concreto. E também tem uma frase que hoje a gente utiliza lá na Binário Cloud, que é muito, muito legal. Ela é simples, mas ela até, para mim, pessoalmente, ela é de uma grandeza muito grande quando eu coloco isso na equipe. É proibido errar sozinho. Show de bola, perfeito, Omar. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é da página de inscrição, dessa vez é uma pergunta aí do Adalto, muito obrigada pela sua pergunta, Adalto. E ele pergunta para a gente por que existem mais vagas para devs do que para pessoal de infraestrutura. Eu acho que você pode dar uma pincelada para a gente sobre essa mudança aí do cenário de TI, Eduardo. Perfeito, Adalto. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aqui pela sua pergunta e pela sua participação. De forma simples, de uma forma resumida, uma pequena quantidade de profissionais de infraestrutura consegue administrar uma quantidade, um ambiente consideravelmente grande, melhor dizendo. Nós, de infraestrutura, somos quem construímos a estrada para que todos os veículos chamados sistemas venham a trafegar. E em cima de protocolos, de questões de protocolos padronizados, a gente percebe que no mesmo protocolo N sistemas utilizam. Por exemplo, uma aplicação web vai utilizar o protocolo HTTP, HTTPS. E o que a gente percebe? O profissional de infraestrutura é o cara que prepara aonde que essa aplicação vai rodar, vai trabalhar. Já a cada nova empresa que surge no mercado, é um novo problema que essa empresa visa conseguir tratar, visa conseguir resolver. E para cada problema que surge, basicamente um novo sistema é desenvolvido para resolver cada um desses problemas. Então a gente percebe que meio que cada empresa atua de forma muito particular, individual, e isso requer um time de desenvolvimento específico para tratar necessidades específicas. O mercado de infraestrutura ele é um mercado mais generalista, o mercado de desenvolvimento ele é um mercado mais específico, não tão generalista assim. Então, com isso, é muito natural no mercado a gente perceber que a quantidade de vagas, de oportunidades para desenvolvedores tende sim a ser muito maior para profissionais de infraestrutura por todas essas questões que eu pontuei. Bacana, muito obrigada, Edu. E ainda pegando esse gancho aí de tecnologia que você citou, eu já quero trazer para cá também a pergunta do Claudenor. Ele pergunta para a gente como alinhar o TI à inteligência artificial. Maravilha, vamos lá. Pegando um gancho nessa questão das soluções e dos problemas que precisam ser resolvidos, a gente observa aqui no mercado, a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano, novas tendências acabam surgindo. E não necessariamente, caso a sua empresa realmente não precise, você precisa pegar todas as tendências novas que surgem e fazer um checklist de, não, beleza, eu preciso que a minha empresa se adeque à tendência. O que eu sugiro com essa questão? Eu quero adequar a minha empresa com inteligência artificial. A grande sacada é perceber, qual que é o meu segmento? Qual que é o meu negócio? Qual que é o problema que eu resolvo para o meu cliente? Esse problema tem margem, por exemplo, questão da inteligência artificial. Através de técnicas de machine learning, eu consigo substituir, vamos dizer assim, ou consigo agregar valor nessa solução, utilizando essa tecnologia de inteligência artificial, em que, com base em uma série de parâmetros, uma série de entradas do sistema, ela vai, de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais intuitiva, resolver o problema do meu cliente. Se sua resposta para essa pergunta ser sim,
o grande ponto é exatamente esse, começar a trabalhar num cenário híbrido, né? Acho que virar a chave de uma única vez é muito doloroso e você vai tender a ter alguns problemas difíceis de contornar. E conforme o tempo for passando, por exemplo, utilizando uma API de técnica de inteligência artificial, essa API for aprendendo como que é o seu negócio, ela for se tornando cada vez mais assertiva, aí sim, nesse momento, a sua empresa vai estar apta para estar trabalhando com isso. Show. E até uma dica para vocês, pessoal, sobre essa questão de timing, de migração e tudo mais. A gente tem algumas certificações e até artigos no nosso blog, então se vocês quiserem acompanhar, eu convido vocês para depois acessarem o nosso site lá no rodapé. Tem uma área dedicada para educação, onde vocês conseguem acessar facilmente as nossas certificações, artigos e materiais ricos, tudo de forma gratuita, tá, pessoal? A gente está recebendo algumas perguntas aqui no chat, eu queria já trazer uma que condiz com uma pergunta que eu faria agora, tá? Que é uma pergunta do Cássio sobre dicas de ferramenta para desenvolvimento pessoal e inteligência emocional para lidar com as mudanças que o mercado vem sofrendo. Então, acho que, Omar, você pode fazer uma ponte aí com que a gente ia começar a falar de soft skill agora, né? Legal. Tem várias ferramentas hoje no mercado, né? E falando sobre soft skill nada mais é que atributos pessoais que muitas vezes, né, você já possui ou que vai adquirindo, aprendendo ao longo da sua vida profissional. Ou seja, elas são habilidades que desenvolvem, né, e agem e são combustíveis, são molas propulsoras justamente para os hard skills. É o que eu sempre digo. O maior concorrente na sua vida profissional é você mesmo. E uma coisa que é muito legal você saber é ter um autocontrole, principalmente das suas emoções. Isso é um diferencial hoje no profissional de TI. E aqui eu queria elencar alguns soft skills que eu acho pertinentes para o profissional de TI. O primeiro, a organização pessoal. Segundo, escuta ativa, escutem bastante, principalmente quando vocês estiverem em reuniões. Gestão do tempo, principalmente hoje, em tempo de pandemia. Gestão do tempo, tanto pessoal como profissional, é importantíssimo. Quarto, a comunicação interpessoal. E, por último, a adaptação. E aqui, para resumir um pouco da minha fala, né, é muito importante você, profissional de TI, identificar as suas habilidades emocionais. Por quê? Porque são elas que vão alavancar tanto o seu nível profissional como pessoal. E quem sabe até te levar ao sucesso. Mas, gente, o sucesso depende única e exclusivamente de você. Maravilha. Além de tudo isso que o Omar pontuou, eu vejo também uma soft skill que é muito importante, acho que praticamente todo profissional tem, a questão da atitude de dono. Por que isso é importante? Por muitas vezes, eu acho que todo mundo aqui lembra, eu tenho algum exemplo de algum colega próximo ou distante dentro da corporação em que trabalha, que não está muito preocupado com a empresa, onde ela pretende chegar, que entende que vou fazer o mínimo possível, não vou otimizar o meu dia a dia de trabalho. E isso, para um profissional que quer se desenvolver, que quer se destacar no mercado de trabalho, é um posicionamento muito complicado, é um posicionamento muito pejorativo, inclusive. Eu lembro, na empresa que eu trabalhava anteriormente, antes de atuar aqui na Binário, a questão da atitude de dono, não só minha, mas de toda a equipe que atuava ali em conjunto comigo, a gente conseguiu reduzir um determinado custo operacional que era de nossa responsabilidade em aproximadamente 30%. Por conta disso, a visibilidade do nosso departamento junto à alta gestão da empresa mudou. Alguns profissionais
dentro dessa nossa equipe acabaram sendo promovidos, recebendo alguns bônus, e a gente percebe que, se não fosse a atitude de dono, de sentir a dor da empresa, de, poxa vida, a gente está gastando muito com esse determinado item, essa melhoria não teria ocorrido. Então, às vezes a gente até entrega um bom trabalho, mas esse bom trabalho está sendo entregue da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Eu trago essa breve reflexão aqui para todos vocês. A sinergia com os objetivos e missão da empresa, acho que são a chave aí para você encontrar um cenário onde você vai conseguir se desenvolver bem e crescer, de fato, de forma saudável, né? E aproveitando aqui, a gente teve uma pergunta também do Rodrigo Gomes, muito obrigada pela tua pergunta, Rodrigo, que ele está falando sobre essa questão de desenvolvimento técnico já, tá? Então, a gente tem aqui, ele está perguntando para a gente, know-how ou certificações? O que as grandes empresas procuram? Legal essa pergunta. Eu vou até dar um exemplo prático aí da minha vida profissional. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, participei de várias entrevistas e numa das entrevistas, né, eram 3 candidatos, eu era do meio, mas conforme eu falei, a gente tem que confiar na gente mesmo. Porém, como qualquer ser humano, a gente tem aquela curiosidade, né, de olhar para o lado para ver o currículo do cara. Quando eu olhei aquele currículo, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Por quê? Só de ele tinha uma página só de certificações que ele tinha. O outro estava com o currículo escondido, então não deu para ver. Só que a recrutadora fez uma dinâmica entre a gente, começou a perguntar sobre certificações, experiência profissional, e esse cara que estava do meu lado, o cara que tinha várias certificações, ela perguntou, muito bom, você tem várias certificações, você é bem qualificado. E qual a sua experiência profissional? Ele falou, nenhuma. Eu falei, caramba, um já foi, né? Mas a experiência profissional eu tenho. Então, chegou para o segundo, aí que foi que eu caí por água abaixo, né? Porque ele tinha experiência e tinha certificação. Então, eu assim, na minha opinião, principalmente você tem que adquirir primeiro conhecimento. Por que adquirir conhecimento? Porque a partir do conhecimento você vai saber em que direção você quer ir. Porque hoje na área de TI é um leque, né? Você coloca assim, tem várias vertentes para você ir. Então, a partir do momento que você traça o seu direcionamento como profissional de TI, você adquire conhecimento e corre atrás das certificações. Até o Omar contando essa história aqui, eu lembro, meados ali de 2015, eu fui indicado, né, um colega que trabalha até hoje aí numa dessas grandes empresas me indicou para uma oportunidade. Na época, tanto tempo atrás, eu não tinha o nível de conhecimento e de experiência que eu tenho hoje. E o que acontece? De forma resumida, eu percebo, essa é uma vaga para analista de suporte, uma vaga técnica. Eu percebia que perante a todos os demais candidatos da vaga, naquele momento ali naquela mesa, era justamente que tinha mais experiência técnica. Porém, até em contrapartida a tudo isso que o Omar pontuou, qual foi o contratado pela empresa? A empresa naquela época optou por contratar um profissional que, apesar de ainda não possuir nenhuma experiência em TI, ele é um cara que tinha morado um tempo fora do país, tinha feito intercâmbio, tinha um inglês fluente. Então, uma dica que eu dou é que eu demorei para engolir isso, sabe? Tipo, poxa vida, por que eu não fui contratado? Sendo que, tecnicamente, naquele momento era a melhor opção para a empresa. É entender aonde que você pretende chegar, quais são os seus objetivos. Você tem uma empresa que você sonha trabalhar nela, tenta sondar, entender quais são as prioridades dela. Porque, justamente, a gente percebe que os extremos nunca são bons, sabe? Aquele cara que tem, talvez, muita experiência e não tem certificações para uma empresa cujas certificações são imprescindíveis, não vai obter sucesso. Assim como a inversa é verdadeira. Existem alguns profissionais que são extremamente certificados, porém ainda não possuem experiência alguma. E para empresas que prezam muito pela experiência, esse profissional também não vai ser escolhido. Então, galera, procure sempre tentar balancear na medida do possível. Tirou a certificação? Tira a certificação. Mas procura de alguma forma, seja de forma voluntária, um estágio,
publicando seus próprios projetos no GitHub, postando isso na internet, tenta adquirir experiência, porque, digo por experiência própria, assim, acho que foi muito doloroso perder uma oportunidade que na época eu sonhava por uma pequena vírgula, sabe? Legal, e aproveitando que vocês entraram nessa linha de histórico, a gente recebeu aqui uma pergunta do João Vitor, que é, olhando para trás e analisando toda a trajetória profissional de vocês até o momento, formação acadêmica, como vocês avaliam sua evolução profissional e aquisição de conhecimento que possibilitaram vocês chegarem até aqui? Eu vou começar respondendo essa pergunta e aí depois eu passo a palavra para vocês, tá? Acho que no meu caso, João, foi basicamente a vontade de conhecer universos considerados fora do padrão na comunicação, tá? Eu, enquanto publicitária, o caminho óbvio era seguir para uma agência, então eu tive experiências em agência e foi dentro de uma agência que eu conheci o universo de startup. Eu acabei caindo na Binário Cloud por gostar desse ecossistema de startups, dessa parte de construção mesmo de empresas e tudo mais, e eu vejo que o conhecimento que eu adquiri tanto nas agências quanto trabalhando em empresas B2B me trouxeram onde eu estou hoje, mas obviamente estar numa empresa que está alinhada com os meus objetivos, que é questão de melhoria contínua, crescimento, e, enfim, outras coisas aí que a gente tem em comum, fazem com que eu esteja numa posição que era uma meta minha e que ao longo do tempo eu fui subindo os degrauzinhos aí como tinha que ser. Aí eu não sei quem quer ir primeiro, o Mário, Edu. Eu posso falar, não tem problema, vamos que vamos. Cara, olhando para trás, assim, a minha história e as responsabilidades que eu tenho hoje, assim, eu percebo que, não sei dizer quão sortudo eu sou por isso, mas hoje eu posso encher a boca e pontuar e falar que hoje eu trabalho fazendo exatamente aquilo que eu sonhava lá atrás, quando eu pensei em começar a trabalhar com TI, com tecnologia. Eu percebo na minha trajetória que eu tive oportunidades muito boas, mas que por falta de uma certificação, de um idioma ou de algum outro determinado conhecimento, eu acabei não conseguindo abraçar. Eu tive oportunidades de carreira que eu julguei muito boas, mas depois que as coisas começaram a acontecer, acabou sendo muito ruim. E em uma oportunidade ruim como essa, eu meio que fiquei cansado e meio que, vamos dizer assim, de saco cheio de não estar ainda atuando com aquilo que eu gostava, com aquilo que eu realmente amava. Foi quando eu corri atrás para tirar minha primeira certificação. E foi incrível como essa certificação serviu de, por exemplo, de degrau, de escada, para me colocar em um desafio em que eu tive que ser levado ao limite ali diariamente, no qual eu acabei adquirindo bastante conhecimento, e com isso, por consequente, ter as skills necessárias para hoje estar trabalhando aqui na Binário. Então, a gente percebe, até aproveitando essa questão da pergunta, que é aquilo. Para quem está começando agora, e essa foi uma visão que muito me faltou no começo, não se preocupem muito em querer ganhar muito dinheiro logo de cara, sabe? Porque com isso, às vezes, vocês vão acabar tomando decisões não muito corretas e não muito aderentes ao perfil que você tem e aonde você almeja chegar. Então, percebo que com o passar do tempo, passando por todas essas experiências, adquirindo conhecimento e experiência, eu consegui chegar onde eu estou hoje e sou muito agradecido por isso. João, olhando para trás, bota atrás nisso. Na minha vida profissional, é uma coisa, assim, muito louca, tá? Eu comecei lá com um garoto, 17 anos, me alistando, não queria me alistar, te juro, eu chorava para minha mãe, não quero me alistar, não quero. Eu quero ir para o exterior, mas não vou me alistar. Acabei que eu passei na prova, já estava na faculdade, com 17 anos, e passei para o núcleo de preparatório de oficiais da reserva. Fiquei um ano, comecei a gostar, aquele negócio de liderança, liderar pessoas, liderar, imagine, 18 anos, quando eu me formei aspirante, liderar pessoas, 50 soldados assim, no seu comando. Cara, loucura. E aquilo me deixou muito animado. Por quê? Eu consegui
ver que eu tinha um soft skill muito importante, que era a empatia, né? A humildade. Eu não falo liderança, porque eu já até, uma vez eu até comentando com o meu coordenador, aí na Binário, me perguntaram uma vez, até no meu currículo, por que o seu soft skill liderança não é 100%? Já que você quer ser um gestor, você quer ser um gerente de projetos. Eu falo, cara, porque liderança, ela não é imposta, e sim conquistada. Depende muito da cultura que você está trabalhando. E eu tive muita sorte na minha vida, em trabalhar tanto no Exército Brasileiro, depois no Ministério da Saúde, com grandes projetos, né, de pesquisa voltadas para a saúde, que ajudaram a população brasileira. Até hoje estão sendo implementados. E liderar pessoas é muito difícil, cada um tem uma característica individual. E eu sempre fui um cara de ler muito. E quando eu cheguei na Binário, eu aprendi ainda mais a conhecer as pessoas, a respeitá-las, e até identificar alguns soft skills. Então isso é legal, porque lá atrás, com 17 anos, um garotão que não queria entrar no Exército, chegar onde eu cheguei hoje, em São Paulo, sem conhecer ninguém, fazendo entrevistas em vários lugares. Tinha hora que tinha vontade de desistir, cara, que eu falava. Eu até brinco hoje que, quando eu sentei lá na antiga, onde a Binário ficava, tinha uma pracinha lá no meio, e eu sentei lá sozinho e fiquei, cara, será que essa vaga é para mim? Porra, eu tô tão velho para essa vaga, tem uns garotão aí voando, e negócio de cloud, né? Não sei nem falar direito, que é isso? Cara, e quando eu fui escolhido, foi uma alegria tão grande, e eu sempre falei isso pro meu coordenador. A única coisa que eu quero é honrar a sua escolha. E assim, é isso que eu sempre busco na minha vida profissional. Honrar e passar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses mais de 10 anos na área de gestão de projetos. Com certeza você faz isso, Omar. A gente recebeu outra pergunta aqui do Eduardo Machado, xará do Edu aí, que é um comentário muito bom sobre tudo isso que a gente vem conversando aqui, em questão de adaptação, de cultura e tudo mais. Ele diz assim para a gente: hoje as empresas procuram por talentos que não têm medo de mirar alto, com metas audaciosas e que têm perfil empreendedor, inovador, sem medo de arriscar ou errar. Qual sua percepção, ou qual a nossa percepção, sobre o engajamento da alta gestão frente à necessidade de uma eventual mudança cultural ou estrutural para reter esses talentos? Legal essa pergunta, eu gostaria até de começar a responder, se vocês me permitem. Pode ir. Então tá, e o que acontece? Hoje em dia, esses profissionais que querem ser mais inovadores, né, crescer na carreira, as grandes lideranças têm que ficar de olho neles. Por quê? Primeiro, para mudar a cultura da empresa, ela tem que ser menos hierárquica. Por que menos hierárquica? Porque o dia desses recursos, né, que querem ser inovadores, quando eles colocam essa ideia para alta gestão, ela passa por N níveis de aprovação. Cara, isso não combina muito com esses profissionais. Eles querem ser rápidos, né? Querem ser ágeis. Então, as empresas hoje, é uma dica assim que eu dou, né? Não sou um diretor, elas têm que ser mais flexíveis, abertas à inovação. Principalmente, aumentar a estratégia de comunicação. Por quê? Justamente para que esses recursos, que são inovadores, audaciosos, possam se comunicar livremente, abertamente, colocar suas ideias, desafios, principalmente para os seus líderes. E assim poder aplicar esses conhecimentos que eles estão colocando para fora nos nossos projetos.
Legal, e é aquilo que a gente vem falando aqui também, né? A sinergia entre a missão e o objetivo da empresa com o teu objetivo enquanto profissional é essencial. No caso da Binário Cloud, a gente consegue externalizar isso para o ecossistema através do nosso código de conduta. A gente busca pessoas que olham para aquilo e sentem, cara, eu quero fazer parte disso aqui. E é através desses profissionais bem assistidos, com ferramentas necessárias para que eles se desenvolvam e não se frustrem, que a gente consegue ir fazendo essas adaptações quando necessárias, e desenvolvendo profissionais aí, que hoje a gente tem pessoas que começaram aqui com um primeiro emprego, estágio, enfim, por aí foi, e já estão hoje gerenciando uma equipe, por exemplo. Então, a gente vem acompanhando de perto aí o desenvolvimento de todo o nosso pessoal, por exemplo. E aproveitando aqui o tema gestão, eu acho que é legal a gente falar de gestão de tempo, né, e organização, porque no mercado a gente tem uma série de metodologias que vêm auxiliando as empresas a fazer as entregas cada vez melhores, né. E aqui na Binário Cloud não é diferente, a gente aplica algumas metodologias ágeis aí que nasceram na parte de gestão de projetos e se estendem para outras áreas hoje. Por isso, eu acho que vale muito a pena eu trazer a pergunta aqui do Luiz Roberto, que é a seguinte: processos ágeis são realmente uma realidade para profissionais de TI de hoje e do futuro? Eu acho que, Omar, você é o cara para responder essa pergunta. Vamos lá. Projetos ágeis, né? Eu vou dividir a resposta em duas, tá? Hoje, na minha opinião, com certeza é uma realidade dos profissionais de TI. Por quê? Porque as metodologias ágeis, elas conseguem, principalmente, agilizar as entregas e também tem algumas vantagens. Eu vou elencar 4. Primeiro, o software ou o serviço a ser entregue, ele fica muito mais flexível. Tá? Segundo, uma melhor qualidade do produto que está sendo entregue, principalmente nas melhorias contínuas dentro das sprints. Quarto, proximidade entre os stakeholders. E, por último, gerenciamento de riscos. Agora, a segunda resposta, quando ele fala do futuro, metodologia ágil, né? Hoje, pode ser que sim, mas amanhã pode ser que não. Por quê? Cara, o futuro depende muito do seu presente. E hoje, a metodologia ágil é o presente. Então, ela está sendo implementada principalmente nas organizações de TI. Mas pode ser que amanhã surja uma outra metodologia que seja melhor, principalmente para as organizações voltadas para a área de TI. Então, isso vai depender muito da sociedade em que você está vivendo. Tá? Então, com relação a essa segunda, eu te digo, hoje sim, porém, vai depender muito do que vai acontecer amanhã. Show. Blenda, eu sei que você tinha feito uma pergunta aí que também era relacionada à cultura ágil e a sprints. Me diz aqui no chat se te responde essa pergunta também, se acabou não respondendo as perguntas em uma, se não, a gente refaz a tua pergunta aqui, tá? Continuando aqui, pessoal, eu tenho uma dúvida que é a questão do mercado de TI mudando cada dia, né, e trazendo aí novidades e desafios novos, tanto para quem já estava na área há algum tempo, quanto para quem está começando agora. Então, eu acho que é interessante a gente ouvir de você, Eduardo, quais são os conhecimentos técnicos mais importantes que o profissional de TI do futuro precisa começar a buscar ou até mesmo aprimorar daqui para frente. Maravilha. A gente observa essa metamorfose constante, que é o mercado de tecnologia, não só aqui no Brasil, mas também no próprio mundo como um todo. Eu ainda sou do tempo em que o analista de infraestrutura não sabia quase nada, por exemplo, de programação e conseguia entregar um bom trabalho, e a inversa também era totalmente verdadeira, em que o time de desenvolvimento
mal sabia o que era um protocolo TCP/IP ou algo do tipo. A gente percebe que, conforme o tempo foi passando e a tecnologia foi evoluindo, meio que tem ocorrido uma certa mistura. O cara de infraestrutura é o cara que coda, que faz todo um sistema ERP completo? Não, não é. Mas ele é um cara que, se ele não tiver ali pelo menos um conceito básico em lógica de programação, linguagem YAML, Python, JavaScript, ele tende a ser um profissional que não vai conseguir atender as expectativas e as demandas do mercado. E a inversa também é totalmente verdadeira. Para quem é de desenvolvimento, além de dominar as linguagens de programação em si, as APIs, entre outras coisas, esse profissional também precisa ter uma certa noção, um certo conhecimento de infraestrutura. Até pegando um gancho naquela outra pergunta que foi respondida anteriormente, hoje tem muito mais vaga para profissional de desenvolvimento do que para profissional de infraestrutura. O que tem acontecido? A gente tem observado em grandes empresas, startups, ainda mais com esse advento da computação em nuvem. A empresa contrata o cara de dev para ele fazer tudo. Então, se esse cara, além do deploy da aplicação, ele não possui o conhecimento necessário, básico de infraestrutura para colocar isso para funcionar, ele tende a ter problemas. Então, eu vejo que o profissional de TI do futuro, de forma resumida, com pé que skill técnica, é isso. É aquele cara analista de infraestrutura que tem conhecimento suficiente em programação, de tal forma que ele consegue automatizar rotinas ali do dia a dia e entregar isso da melhor forma possível. Em contrapartida, para quem é de desenvolvimento, é aquele cara que, não, saiu do escopo aqui do código do que eu programei, que eu desenvolvi, eu não sei fazer absolutamente nada, liga para o analista de infraestrutura. Eu percebo que uma soma de todas essas habilidades que eu acabei de pontuar é o que vai acabar atendendo, não só atendendo, é o que já atende hoje as atuais demandas do mercado. Show. A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando, que ele diz o seguinte: a gente fala bastante sobre como ir quando se sabe onde quer chegar, mas como seguir quando ainda não se sabe em qual área se desenvolver? Eu acho que o interessante aqui é o leque de oportunidades, tá, Luiz? Acho que o mercado ele vem se transformando de forma bem acelerada, e aí a gente não fala só de mercado de TI, é de todas as áreas. A adaptação é uma constante, né, no mercado atualmente. Então, acho que é interessante pesquisar, né, aproveitar os cursos gratuitos que a gente vem vendo aí, que estão crescendo cada vez mais, para entender o que você gosta de fato, o que acaba indo, o que vai ser o seu objetivo para você conseguir encontrar uma empresa que tenha sinergia com isso. Acho que casa bastante com o que o Edu vem falando aqui, de ter uma meta, de traçar ali o que você quer ir buscar, onde você quer chegar e etc. Isso ajuda quando você tem um conhecimento geral de forma mais ampla, né? E eu sei que o Edu está lendo, inclusive, um livro que fala um pouquinho sobre isso, né, Edu? Sim. Eu não sei se vai aparecer aqui a imagem, se vai ficar invisível, mas o título do livro fala por que os generalistas vencem o mundo de especialistas. Estava eu andando pela livraria, no mercado de tecnologia foi sempre essa questão engessada, tem que ser especialista, tem que ser especialista, tem que ser especialista. Aí eu me deparei com esse título aqui, tipo, tá, como assim? Os generalistas vendem no mundo dos especialistas? Aí, lendo o livro, eu entendi. Não é que é aquele generalista pato, né? Que não nada direito, não voa direito, enfim, não faz nada direito. A grande sacada que o livro ensina, e eu tenho presenciado isso na minha carreira, o Omar pontuando aqui a trajetória dele até o dia atual, os dias atuais a gente percebe exatamente isso, é aquilo. Foca em alguma coisa que você gosta, porque o que eu percebo? Trabalhar com o que você gosta já facilita o processo em 50%, sabe? Mas não se limita a isso. Eu quero ser analista de rede, maravilha. Eu não vou ler nada sobre programação, não vou ler nada sobre sistemas operacionais, não vou ler nada de nada. Aí o que acontece? De forma resumida, o livro pontua que realmente aquele camarada que se especializa de forma precoce, ele realmente tem uma vantagem inicial. Só que com o passar do tempo, a gente observa que principalmente nos cargos de alta gestão das empresas,
normalmente não costuma ter um especialista em determinada tecnologia, justamente o cara generalista. Por quê? Esse cara generalista é um cara que se especializou em algo que ele entrega muito bem, com qualidade, contudo, ele não abre mão da experimentação. É estranho parar para pontuar um dado que eu não tinha conhecimento nenhum, que faz muito sentido. Na Copa de 2014, que a Alemanha ganhou, toda a seleção alemã, tipo, nenhum dos jogadores teve contato com futebol de forma profissional antes dos 23, 24 anos, sabe? Isso acaba dizendo muito. Quem era essa galera quando mais jovem? Particular em esporte, de vôlei, natação, dentre outras coisas. Aí, com isso, esse profissional acabou conseguindo adquirir ótimas habilidades generalistas que acabam servindo como um alicerce, um complemento e um diferencial para aquilo que ele acabou se tornando especialista. Então, a perspectiva é bem essa. Até essa pergunta do Luiz foi bem interessante. O mercado de tecnologia ele é muito aberto, ele é muito amplo. Foca naquilo que você gosta, que nem, por exemplo, até para finalizar aqui a minha fala, como que eu comecei com tecnologia? Eu tive meu primeiro computador, ele era um Celeron com 2 GB de memória e 80 GB de HD. Ele não rodava jogo nenhum, né? A galera técnica que está acompanhando aqui entende por quê. Aí eu fui pesquisar por que ele não rodava o jogo. Aí eu descobri que existiam diversos modelos de processador, arquitetura, velocidade de memória, frequência. E naquele momento o mosquito da tecnologia me picou, sabe? Eu percebi que eu tinha tanto interesse, tanto gosto para isso, que aquele conhecimento que começou de forma ingênua lá atrás para me consertar o meu computador, eu utilizo hoje para manter o data center da Binário funcionando, sabe? Então isso acabou sendo muito, muito interessante. Show. Pessoal, a gente está nos últimos minutos aqui da live, mas antes eu queria trazer mais 2 perguntas. Uma é uma dúvida do Wilson, e ele pergunta para a gente: é possível iniciar a carreira de TI acima dos 50 anos e por onde começar? Vou falar, né? Fazer o quê? Eu até tomei água para ficar tranquilo com relação a esse negócio de idade. É muito engraçado, eu vou até contar vou responder contando uma história, Wilson. Tá? Recém-chegado em São Paulo, me cadastrei naqueles sites para mandar meu currículo. Um belo dia recebo um telefonema de uma dessas empresas. Cara, comecei a sorrir, né, cara? Beleza, arrumei minha vaga, estou empregado. E a menina falando, porque não sei o que, aí falou o preço. Eu falei, não, estou desempregado, não dá, não sei o que. Aí ela pegou e falou assim, mas é muito importante para você, porque você sabe, você é muito velho para o mercado. Cara, aquilo me deu um gelo. E eu fiquei triste, realmente, foi uma facada. Fiquei triste. Eu só não fiquei mais triste porque ela não me chamou de tio. Porque senão eu tinha chorado. Sem brincadeira. Mas aí, um belo dia, mandei meu currículo, passei por uma peneira aí para ser selecionado na Binário Cloud. E na entrevista, o meu atual gestor, ele pegou, acho que foi nessa hora que eu ganhei ele. Ele me perguntou, você conhece de cloud? Cara, automaticamente saiu uma nuvem da minha cabeça branca. Aí eu falei, cara, pronto, já consegui responder. E eu falei, fui sincero com ele, e ele me pediu, cara, corre atrás, vai fazer curso, né? Eu preciso que você tire essa certificação, né, para a gente mandar lá para os gestores, para você saber um pouco o que é cloud. Eu cheguei em casa, Wilson, às 5 horas da tarde. Falei para minha esposa, segura os meninos aí que eu vou estudar aqui. Fui até 1h da manhã. 1h30, certinho, mandei um e-mail para ele. Está aqui minha certificação. Ele até falou, cara, não precisava. Eu falei, cara, eu quero esse emprego, eu preciso, independente, e eu vou correr atrás, vou procurar conhecimento. Então, cara, independente da idade que você tenha, seja novo, velho, sênior, sei lá, cara, corra atrás de conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, tem saúde, isso é o mais importante. E, cara, conforme eu já falei, só depende de você, principalmente do seu sucesso profissional. É uma particularidade do mercado de tecnologia, frente a outras áreas de atuação aqui do mercado,
É que eu acho que ela é uma das, se não a única, uma das poucas áreas que te contrata e que te remunera de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a sua capacidade analítica para resolução de problemas. Então, Wilson, independente da sua idade, o que eu sugiro? Realmente, cara, é buscar o conhecimento. Construir um currículo, uma grade ali que você demonstra para o mercado que você possui a capacidade analítica que o mercado precisa. Porque o mercado de TI é um mercado muito carente de profissionais com essa capacidade analítica. Então, não se apega nessa questão da idade, não. Verifica dentro de todo esse leque da tecnologia que existe, qual desses pilares você é mais aderente ou que desperta mais a sua atenção e curiosidade, se especializa nisso, corre atrás de adquirir conhecimento, experiência com isso, que eu digo com total convicção e sem medo algum de errar. Você vai ser muito bem recompensado por isso. E como a gente já citou por aqui também, Wilson, aproveita a parte de educação lá do nosso site, tem algumas certificações que são para iniciantes, então pode ser um bom começo, um bom primeiro passo para você. Chegou uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fora, afinal é do nosso CTO, senão depois dá problema aí, né? E depois dessa aqui eu vou para a última pergunta, tá, pessoal? A pergunta do Cirano é a seguinte: qual o impacto do novo normal no DNA do profissional de TI do futuro? Quem vai se arriscar a responder? O chefe? Eu vou tentar responder. Tá? Então, ao meu ver, o impacto do novo normal, o principal vou jogar um pouquinho para o meu lado, são as soft skills. Tá? Por que isso? Porque você tem que ter a gestão do tempo pessoal. Hoje você vive em casa, está em casa lá, mas está você, seus filhos, quem tem filho, está cachorro, está todo mundo, é uma loucura. Tá? Você tem que ter aquela gestão do tempo. E outra coisa é saber se comunicar. Hoje a gente tem a comunicação, é uma das formas mais significativas hoje até das empresas crescerem. A gente passa, acho que quase 90%, principalmente na área de projetos, se comunicando. Então, ter uma comunicação objetiva e assertiva é uma das coisas que faz com que esse profissional do futuro se torne uma pessoa ainda melhor. Porque antigamente, eu lembro, lá do meu tempo, era o pessoal de TI, aquele cara que ficava no data center. Para entrar no data center era um segredo, né? Que você botava o dedinho lá e sabia quem estava lá. Aí ficava lá os caras, estava o programador, principalmente naquela época do Clipper, estava o programador, ninguém sabia quem era o cara que tinha feito aquele sistema. E hoje os sistemas são totalmente, muito complexos. São várias pessoas trabalhando no sistema, seja na parte de design, seja na parte de programação. Então, a comunicação tem que ser muito imperativa entre as pessoas. É interessante essa questão do novo normal, no DNA do profissional de TI do futuro. Qual que foi esse novo normal, qual foi o impacto disso na minha própria vida? Que meio que graças ao novo normal, acabou surgindo a oportunidade, eu já estou trabalhando aqui na Binário, isso foi bem interessante. E um outro impacto muito grande que eu tive foi o choque de, até então, eu estava habituado a administrar a infraestrutura e lá o servidor, o hack, eu era o cara que cadastrava as pessoas lá nessa da digital que você tinha comentado, Mário. Eu definia quem que podia entrar ou não no data center. E, do nada, eu faço a mesma coisa, só de forma totalmente diferente. Antes eu tinha uma visão na cabeça, sabe, do servidor, do cabo que saía do ponto A para o ponto B, como funcionava. E hoje, trabalhando de casa, ainda mais em um provedor de cloud computing, tudo isso acabou se tornando extremamente abstrato. Então, eu percebo que um dos maiores impactos positivos que eu tive foi justamente não só ter conseguido essa nova oportunidade, assim como muitos outros colegas em outras empresas também, que eu tenho conversado, falou, cara, a pandemia, apesar de ser uma situação muito ruim, muito difícil aqui, né, para muitas famílias, para quem trabalha com tecnologia, acabou sendo realmente um oceano azul de oportunidades. E uma outra questão muito interessante desse novo normal foi que eu acabei desenvolvendo uma capacidade de abstração que antes eu não tinha. Para mim, só conseguia entender como as coisas funcionavam quando eu olhava e via. Agora não. Agora eu acredito que na nuvem tem alguma coisa ali que está tudo funcionando, sabe? Isso é muito bacana.
E aqui na Binário Cloud a gente também tem o privilégio de poder trabalhar em N-Device e Anywhere, né? Então, acho que para o profissional de TI do futuro, como a gente vem falando aqui, que cloud e toda essa questão de transformação digital é o futuro do profissional, eu só vejo como bons olhos, assim, o impacto desse novo normal. Você pode hoje trabalhar da sua casa, seja ela de onde for. A gente tem gente aqui na Binário Cloud de Minas, que está devendo uns pão de queijo para a gente, tem o pessoal que está fora, enfim, uma série de coisas desse tipo. Então, a possibilidade é muito ampla. E para a gente encerrar aqui, pessoal... Olha, só complementar uma coisa, como da fala do Eduardo, uma das respostas que eu dei lá atrás, aí na live, foi sobre o destaque do profissional de TI, um dos destaques, de tentar solucionar os famosos BOs. E justamente o nosso amigo aí, Eduardo, ele entrou na Binário Cloud justamente por conta de um BO que aconteceu em um dos projetos que eu estava gerenciando. E graças a esse BO, a gente conseguiu trazer esse grande profissional aí para Binário Cloud. Só para você vir como exemplo aí para vocês na prática. Legal. Para encerrar aqui, pessoal, eu queria trazer de uma forma lúdica o que a gente vem falando e até o título da nossa live, né? Se a gente puder elencar aqui 4 itens que, na opinião de vocês, formam o DNA de profissional de TI do futuro, o que vocês elencariam como técnica, metodologia, enfim, alguma coisa que o pessoal aí pode deixar guardado de dica para ir buscar desenvolver? Maravilha. Além da questão técnica, uma coisa que eu tenho aprendido em todo esse tempo trabalhando com infraestrutura é que às vezes o mais difícil não é justamente o técnico, sabe? Às vezes o técnico a gente contata um amigo que tem mais experiência, ele ajuda você a resolver, você lê uma documentação oficial, adquire o conhecimento. Eu percebo que realmente as principais características que compõem o DNA de um bom profissional de TI do futuro, o ponto que realmente retoma a questão da atitude de dono. Percebo que o cara que tiver isso no DNA, ele vai se destacar, ele vai conseguir ter o seu lugar ao sol. A sede por novas tecnologias, porque é aquilo, você estuda, se especializa em algo hoje, amanhã você já está obsoleto, porque já surgiu uma outra tecnologia melhor. Então, o profissional que tem uma sede por novas tecnologias, ele acaba adquirindo um feeling, a sensibilidade de perceber como que o mercado está indo, para onde que ele está andando, se está na hora de se atualizar, se está na hora de tirar uma nova certificação, ou se aquilo que ele já sabe dá conta da demanda. E por último, e não muito menos importante, paixão pela área de atuação escolhida. Eu, antes de focar totalmente na parte de infraestrutura, eu já tentei ser programador lá atrás. Tanto que na faculdade eu tinha uma certa dificuldade em assimilar as matérias e tudo mais, pegava DP. Aí eu falei, não, aqui não dá mais. Aí eu migrei. Quando eu migrei para o curso de infraestrutura, sim, até eu nem lembrava desse episódio, pessoal. Eu passei do aluno zero à esquerda que pegava DP para, modéstia à parte, um dos melhores alunos da turma. Entende? Eu lembro que o nosso trabalho lá de conclusão do semestre foi eleito como um dos melhores. Depois eu tive a oportunidade de participar de uma competição. E eu percebo que só se deu bem justamente pela paixão pela área de atuação escolhida, sabe? Porque hoje a gente percebe que talvez até tenha um pouco mais de oportunidade para quem trabalha com programação. Mas eu não tenho dúvida que se fosse para trabalhar única e exclusivamente com isso, eu não conseguiria entregar os bons resultados que eu tenho entregue até então. Então, pessoal, não foca no mercado só na questão do dinheiro. O que está pagando mais eu vou estudar, porque você, infelizmente, vai acabar quebrando a cara. Então, para finalizar aí, eu gosto de fazer uma analogia, tá? E pensando aí no DNA do profissional de TI do futuro, eu comparo muito ele com o camaleão. O leão, aquele bichinho que se adapta a determinados ambientes. Aquele bichinho que está lá antenado, verificando como é que está o ambiente, o que está acontecendo ao seu redor. Tá? Daí, eu vou destacar, para mim, 4 soft skills que são importantes para o profissional de TI do futuro. Primeiro, ser resiliente. Tá? Acompanhar a evolução do mercado em relação ao seu objetivo profissional. Terceiro,
comunicar-se objetivamente e, por último, ter um autocontrole emocional. Cara, esse autocontrole é muito, muito importante hoje no profissional de TI do futuro. E só para finalizar aí, para quem me conhece, eu, na Binário Cloud, eu sou cara famoso pelas frases, né? Hoje eu trabalho, estou num projeto aí com 2 esquadrões, né? Tem os capitães desses esquadrões, sendo uma delas a capitã aí, Luana, que ela sempre brinca comigo. Cara, eu gosto quando tem a revisão de sprint. E toda revisão de sprint eu pego e coloco uma frasezinha aí de motivacional. Eu tenho lido, às vezes são frases minhas, outras que eu pego aí nos livros que eu leio diariamente. E aí eu bolei essa frasezinha justamente para essa live, tá? Vou tentar sintetizar ela aqui. Na vida profissional e pessoal, estamos sempre vencendo várias batalhas. E é isso que nos torna ainda mais fortes. Nesse sentido, né, a vida está sempre em constante mudança e transformação. Por isso, seja um camaleão. Show. Obrigada pela frase do dia, Omar. Muito obrigada aí também pela participação de todo mundo, pessoal. Eu vou trazer os últimos recados aqui, até respondendo uma pergunta ali do chat. Essa live ela vai ficar gravada, vocês vão receber um resumo dela aí por e-mail, então o e-mail que vocês usaram lá para inscrição e receberam o link, vocês também vão receber o resumo dela para poder acessar ela depois. E a última coisa que eu queria deixar de recado para vocês é a gente tem vaga aberta aqui na Binário Cloud em todas as áreas. Então, se você quiser fazer parte desse time, é só mandar seu e-mail para rh@binario.cloud com a área de atuação no assunto, tá? Para finalizar, eu queria agradecer aqui a participação de vocês aí, do pessoal do chat. Omar, Edu, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima live, pessoal. Valeu, galera. Foi top. Até breve. Obrigado, pessoal. Até mais.